A China era economicamente uma potência muito fraca, certamente em relação aos Estados Unidos, digamos, em 1990. E o que os Estados Unidos decidiram fazer naquele momento foi adotar uma política de engajamento com a China. Esse era um momento unipolar, e a ideologia liberal dominava nos Estados Unidos. Não estávamos preocupados com a lógica realista. Os realistas eram vistos como dinossauros na época. Então, e o que acontece é que os Estados Unidos decidem uma política de engajamento com a China, que tinha como objetivo se tornar a China economicamente poderosa. Em outras palavras, nós, os Estados Unidos, impulsionamos o crescimento econômico da China durante os anos 90 e pelo menos durante a primeira década e meia do século XXI. E a China, é claro, tornou-se mais poderosa. Quando realistas como eu diziam que isso não era uma decisão inteligente porque estávamos criando um concorrente de igual para igual, a maioria dos formuladores de políticas, comentaristas e analistas nos Estados Unidos argumentava que isso estava errado. Eles acreditavam que, à medida que a China se tornasse mais poderosa economicamente e fosse integrada a instituições ao redor do mundo, instituições essas dominadas pelos americanos, à medida que os chineses fossem inseridos nessas instituições, a China acabaria se tornando uma democracia liberal, se viciaria no capitalismo e se tornaria um participante responsável porque estaria envolvido em todas essas instituições. E o resultado final é que essa China poderosa viverá feliz para sempre com os Estados Unidos porque ambos são democracias liberais. E como ambos são democracias liberais, deveríamos esperar um mundo pacífico. Se você observar o que os chineses diziam na época, eles também tinham uma narrativa ideológica para contar. Essa é a história que o Jeff conta, Jeff Sachs, certo? E é que a China é dominada por uma ideologia confucionista. O que os chineses enfatizavam ao longo dos anos 90 e novamente no início do século XXI é que eles poderiam estaficamente possuir na cultura confucionista. Eles não acreditam em realpolitik. Eles não acreditam nas ideias de John Mearsheimer mais do que os americanos. Então você tem esses dois países, os Estados Unidos e a China, que são movidos por ideologias diferentes. Mas ainda assim, ambos enfatizam a ascensão pacífica. A teoria liberal americana das relações internacionais enfatiza a ascensão pacífica, e o confucionismo também enfatiza a ascensão pacífica. Por muitos anos, as pessoas pensaram que, à medida que a China se tornasse mais poderosa, à medida que fosse integrada a instituições como a Organização Mundial do Comércio, que realmente impulsionou seu crescimento econômico, não haveria problema algum. Meu argumento o tempo todo, e eu era praticamente uma voz solitária no deserto, era que esse não é o jeito certo de pensar sobre isso. Porque à medida que a China se torna mais poderosa, ela vai querer dominar o leste asiático, vai querer agir como os Estados Unidos. Em outras palavras, a lógica realista vai prevalecer. Mas a maioria das pessoas achava que eu estava vivendo no século errado e que esse simplesmente não é o modo como o mundo funciona. Tal em de ideologias como o confucionismo e a democracia torcem essas visões. As como é como estou. Era e besepron et frying vesperder. Começou a aparecer cada vez mais um concorrente de igual para igual dos Estados Unidos quando se observavam suas capacidades econômicas. E então começou a transformar essas capacidades econômicas em capacidades militares. O resultado final é que os Estados Unidos começaram a temer a China. Foi isso que aconteceu. É exatamente o que eu esperava. Os chineses argumentaram que o que estavam fazendo era puramente defensivo. Os chineses disseram, qual o problema de fortalecermos um pouco nosso exército, agora que estamos nos tornando mais poderosos economicamente, quando vocês, os Estados Unidos, são muito mais poderosos militarmente do que nós? Os Estados Unidos não viam dessa forma.
Os Estados Unidos viam cada passo que a China dava para se defender como um movimento ofensivo contra os Estados Unidos. Como você sabe, Glenn, este é o clássico dilema de segurança. Qualquer coisa que um Estado faça para se defender parece ofensiva para o outro lado. E o resultado final aqui é que os chineses começaram a fortalecer suas capacidades militares à medida que se tornaram mais poderosos. Também acredito que eles começaram a pensar em dominar o leste asiático. Como disse antes, isso faz todo o sentido do ponto de vista deles. Se você é chinês, a pergunta que deve se fazer é: você quer o exército dos Estados Unidos na sua porta? Você quer o exército dos Estados Unidos no leste asiático? Se eu fosse chinês, se eu fosse conselheiro de segurança nacional de Deng Xiaoping ou Xi Jinping, e eles me perguntassem o que eu acho da presença militar americana no leste asiático, eu digo, quero os americanos fora. Não quero os americanos no meu quintal. Veja, nos Estados Unidos, temos a doutrina Monroe. Não queremos os chineses no hemisfério ocidental. Bem, se não queremos os chineses no hemisfério ocidental, por que os chineses deveriam querer os americanos no leste asiático? E a resposta é que não deveriam. Então, à medida que a China se torna mais poderosa, você deve esperar que os chineses queiram empurrar os americanos primeiro para além da primeira cadeia de ilhas e depois para além da segunda cadeia de ilhas. Do ponto de vista deles, isso faz todo sentido. E claro, os americanos não vão ficar felizes com isso. Assim como os japoneses, os filipinos ou os australianos também não vão gostar dessa situação. Or the Australians are going to be happy about this, so there's going to be huge pushback. And this, of course, is Então haverá uma grande resistência. E isso, claro, é o que você está vendo hoje. Então, eu acho que o que aconteceu aqui, Glenn, de uma forma muito importante, é que aquelas ideologias que fundamentaram o pensamento americano e chinês nos anos 1990 e na primeira década e meia do século XXI não funcionaram como as pessoas esperavam. O mundo não se tornou pacífico. O confucionismo e o liberalismo não forneceram fórmulas mágicas para permitir que a China ascendesse pacificamente. Acho que o que aconteceu aqui é que a lógica realista básica entrou em cena assim que começamos a nos afastar da unipolaridade. Quando a China começou a chegar a um ponto em que poderia ser considerada uma grande potência, e quando Putin trouxe os russos de volta dos mortos e você passou a ter 3 grandes potências em vez de uma. You had 3 great powers instead of 1 great power. Realist logic was back. A lógica realista voltou à tona, como alguém como eu esperaria. Agora estou feliz com isso? Não. Meu livro, onde exponho minha teoria realista, se chama A Tragédia da Política das Grandes Potências, e gostaria de enfatizar a palavra tragédia. Acho que isso é trágico, essa situação em que nos encontramos em relação às relações entre Estados Unidos e China. Mas acredito que é assim que o mundo funciona quando você está em um sistema anárquico, quando está em um sistema onde não existe uma autoridade superior. É isso que se deve esperar. E é por isso que eu argumentava por muito tempo durante o momento unipolar que eventualmente chegaríamos ao ponto em que estamos agora. Mas novamente é uma situação trágica e lamento que estejamos onde estamos. Agora você fez a pergunta: para onde tudo isso está indo? You asked the question, where is this all headed? My view is you want to separate. Minha opinião é que você deve separar a competição por segurança da guerra. E acho que não há dúvida de que agora existe, e continuará existindo no futuro próximo, uma intensa competição por segurança entre os Estados Unidos e a China. Isso tem uma dimensão militar, sem dúvida, incluindo as estruturas de alianças que os Estados Unidos construíram no leste asiático. Também possui uma dimensão econômica, que gira principalmente em torno de tecnologias de ponta. Essa competição veio para ficar no futuro próximo, não há dúvida quanto a isso. Mas a questão realmente importante é se teremos ou não uma guerra entre os dois lados. E esse é um assunto que me preocupa, assim como praticamente todo mundo que observa o que está acontecendo no leste asiático hoje. Eu não acho que a guerra seja inevitável. E é importante lembrar que durante a Guerra Fria,
E aqui estamos falando da competição por segurança entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde os Estados Unidos se esforçavam muito para impedir que os soviéticos dominassem a Europa e até mesmo o leste asiático. Nós não tivemos uma guerra. Ela terminou pacificamente. Tivemos, sem dúvida, uma competição de segurança intensa e havia um perigo constante de guerra, como mostra a crise dos mísseis de Cuba e também as várias crises em Berlim. Mas, felizmente, não tivemos uma guerra real. E minha grande esperança é que daqui para frente, a competição por segurança no leste asiático, que não vai desaparecer, não resulte em uma guerra quente. Eu me lembro do clima ideológico do final dos anos 90 e início dos anos 2000, o otimismo. Acho que a correção realista para muitas dessas suposições, novamente baseada na teoria liberal, era que a interdependência seria esse ganho absoluto que produziria a paz. Penso que a abordagem realista da economia política focava mais no ganho relativo, ou seja, quem ganha mais. E acredito que essa interdependência entre americanos e chineses significava que, a cada ano, o poder de produção se deslocava dos Estados Unidos para a China. A cada ano, a China desenvolvia tecnologias mais avançadas. A cada ano, os chineses subiam nas cadeias globais de valor, desestabilizando a distribuição internacional do trabalho, e a dívida dos Estados continuava crescendo, com os chineses continuando a absorvê-la. Então, sabe, a mudança relativa de poder, na minha opinião, sempre pressionou a situação. Chegamos ao ponto em que os americanos estão preocupados com o tamanho da China. E claro, a China também sente que cresceu demais para a arquitetura de segurança regional liderada pelos Estados Unidos. Então essa desconfiança mútua, na minha opinião, estava destinada a criar algumas tensões. Só esperamos que surja alguma solução mágica para aliviar isso. Mas devo dizer que, ao considerar os chineses, que seguem a ideologia confucionista, eles ainda assim parecem ser muito receptivos às suas ideias, como continuo vendo nas discussões políticas chinesas. Se eu puder fazer um ponto rápido, Glenn, um ponto adicional. Quando comecei a ir à China no início dos anos 2000 para falar sobre a ascensão da China, o argumento mais frequentemente usado na China sobre por que a China poderia ascender pacificamente não era o argumento do confucionismo. Esse certamente era usado, mas o argumento mais frequente era o da interdependência econômica, ao qual você acabou de se referir. E era muito interessante. Os chineses acreditavam que, à medida que ficassem cada vez mais ricos e se tornassem viciados no capitalismo, e a interdependência econômica se tornasse a ordem do dia, não haveria como os Estados Unidos e a China entrarem em guerra, porque na prática você estaria matando a galinha dos ovos de ouro. Em outras palavras, a prosperidade dependia da ausência de guerra e da prevalência da cooperação entre os Estados Unidos e a China. E todos estavam interessados na prosperidade. Esse era o principal objetivo da China, e esse era o principal objetivo dos Estados Unidos. Assim, a interdependência econômica seria a fórmula mágica e reforçaria a ideologia confucionista. Agora, minha resposta àquela época, e claro, ainda é minha resposta, é que a interdependência econômica parte do pressuposto de que o objetivo principal dos Estados é a prosperidade. E não há absolutamente nenhuma dúvida de que a prosperidade importa enormemente para os Estados. Estou escolhendo minhas palavras com cuidado aqui. A prosperidade importa enormemente para os Estados, tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Então eu entendo por que as pessoas faziam esse argumento. Mas o que elas esqueciam é que a sobrevivência sempre precisa ser o objetivo principal. E a sobrevivência supera a prosperidade, porque, obviamente, se você não sobrevive, você não prospera, certo? E sobreviver em um sistema anárquico significa que você se importa muito com o equilíbrio de poder, como enfatizei no início do programa. Então, o que isso significava era que, à medida que a China se tornava economicamente mais poderosa, mesmo com essa interdependência econômica,
e mesmo que isso tornasse todos dos dois lados mais prósperos, o fato é que o crescimento do poder da China seria visto como uma ameaça à sobrevivência americana. É assim que a política internacional funciona. Novamente, não fico feliz com isso, mas se você estuda a política internacional por tempo suficiente, não tem como não observar esse fenômeno básico. Então a China se tornou poderosa como a teoria da interdependência econômica previa. Havia muita prosperidade dos dois lados, mas ainda assim, o que realmente motivou os americanos depois, eu diria, de aproximadamente 2017, foi uma palavra que você usou no início da conversa: medo. Medo da China. E por que havia medo da China? Porque a China estava se tornando muito poderosa, certo? Toda aquela prosperidade econômica estava levando a uma China militarmente mais poderosa, e isso vai gerar medo. No leste asiático, em relação ao Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Austrália e assim por diante, isso vai gerar medo nos Estados Unidos. E o resultado final é que você vai ter uma competição por segurança no leste asiático, que vai superar toda essa teoria da interdependência econômica. E eu acho que, em grande parte, é exatamente isso que aconteceu ao longo do tempo.